Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento da Maratona Trabalhe com Massagem. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Marcelo e ensino todas as pessoas, qualquer pessoa que deseja trabalhar com massagem, atender com total confiança, sem medo e ainda por cima ter clientes satisfeitos. Mesmo começando do zero. Boa noite, pessoal. Hoje estava todo mundo já esperando, né? Que bacana. Vamos colocar aqui o tema da nossa live hoje, né? Quantas técnicas de massagem devo dominar para começar a trabalhar? Eu vi lá que a maioria das pessoas colocaram que seria 4 ou mais técnicas, né? Então, como a gente já tem bastante gente aqui na live, ó, o tema de hoje: quantas técnicas de massagem eu devo dominar para começar a trabalhar na massoterapia? Escrevem aí nos comentários, que por enquanto vai estar rodando bastante. E vamos lá, né? Começar então falando aqui sobre o tema de hoje. Antes de entrar na resposta específica, vamos contextualizar isso. Você acha que, só outra coisa assim, o pessoal que tiver alguma outra pergunta que não seja relacionada ao tema, hoje eu não vou conseguir estar respondendo, mas depois da live eu vou abrir uma caixinha de perguntas, tá? E aí você pode mandar lá aleatoriamente qualquer pergunta que você quiser, que nem o Reginaldo mandou aqui em relação à artrose no ombro, se posso fazer massagens. Como você está me dizendo assim, como iniciante, né? Eu vou te responder agora, tá? Mas as demais vai ter que colocar lá na caixinha, tá ok? Depende do grau de artrose que você tem, obviamente, e depende também do grau de fortalecimento muscular que você tem, tá? Então, se você tiver uma estrutura física que você aguenta, mesmo tendo artrose, é possível trabalhar com a massagem sim, tá? Mas tem que, lógico, que ter uns cuidados, tem que ter hábitos saudáveis de vida, atividade física, fazer fortalecimento, tudo isso para que você consiga ter uma carreira mais longa. E principalmente postura de trabalho vai fazer toda a diferença aí na sua carreira, tá? Agora, se o grau de artrose foi muito alto, né? Então, dependendo do caso, a gente às vezes não consegue, né, dar muita estabilidade, fazer muita força. Mas mesmo assim, ainda tem algumas técnicas dentro da massoterapia em que isso é possível, tá ok? Bom, vamos lá. Então, dito isso, perguntas fora do tema, lembram de botar lá na caixinha depois dessa live que eu vou abrir lá para vocês, tá? Como eu disse, vamos contextualizar. Se eu quero começar na massagem, né, eu preciso entender primeiro o porquê que eu quero começar e como que eu quero começar. Existem dois caminhos para a gente estar começando. Boa noite, Cláudia. Existem dois caminhos para a gente estar começando aqui na massoterapia, certo? Tem aquele caminho das pessoas que estão, assim, muito desesperada por algo novo. Por quê? Porque estão muito cansados do seu trabalho atual, não estão satisfeitos, não gostam daquilo que estão fazendo e enxergam na massoterapia uma luz, né? O fato de você poder ajudar as pessoas, de você poder tirar a dor das pessoas, de você poder ter autonomia de tempo, de você poder realmente oferecer, gerar o bem para as pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença na carreira da pessoa. E às vezes a pessoa tem esse sonho realmente de mudar de profissão, mas tem muito medo, tem muito receio, tá? E não sabe ali como começar.
Uma pessoa como essa, tá? Ela precisa começar o mais rápido possível. O mais rápido possível. E de acordo com a minha história, quem já me escuta aqui há muito tempo, que nem, por exemplo, aqui, ó, a Marilda que já é minha aluna há algum tempo e já sabe muito bem a resposta daqui e como eu vou trabalhando, né? Pessoal lá de, ó, boa noite, Imperatriz Maranhão, a Lari Arte falando, sou iniciante, bem básico, posso começar a fazer com qualidade, pouco conhecimento que tenho. Vamos lá, vamos trabalhando tudo isso ao longo dessa semana. Então, se você está realmente precisando pôr em prática rápido, tá? Se você tem uma urgência em relação a aprender a massoterapia, então eu sempre indico para você começar com uma ou duas técnicas de massagem. E você lembra lá na minha história como que eu comecei? Quanto tempo eu demorei para começar a trabalhar aprendendo exatamente duas técnicas de massagem. Eu comecei com o shiatsu e com a reflexologia podal. Mais precisamente com o shiatsu e depois, né, lá no Japão, eu acabei me especializando mais a fundo na reflexologia podal. Tá? Por isso que hoje uma das técnicas que eu mais domino, tanto para ensinar quanto para praticar, são essas duas, porque foram as duas de base que eu aprendi. As duas de base que eu aprendi. E demorei quanto tempo? Então, se você tá com urgência, se você, assim, tá cansado daquilo que você faz, procure uns cursos livres dessas técnicas e comece a praticar. Então, faça o curso, geralmente um final de semana ou 2 finais de semana você vai conseguir, né, cada técnica, tá? A reflexologia, geralmente um final de semana é suficiente. Você tem também, ou então, um curso online para estar fazendo dessas duas técnicas que vai ter aí de monte, vai ter uma opção aqui no final lá da maratona trabalho com massagem, né? Vão acompanhando aí, a gente vai fazer uma oferta bacana para vocês, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que já está interessada, né, em aprofundar os conhecimentos e isso é muito bom. Mas eu que falo para vocês que se vocês começarem a praticar imediatamente com uma ou duas técnicas, em 30 dias você já consegue dominar essa técnica e já consegue começar a trabalhar. Agora, se você tem um pouco mais de tempo, tá? A gente pode trabalhar num conceito que eu gosto de abordar de 3 técnicas, até 4 técnicas, tá? Por quê? Porque você vai conseguir trabalhar com a Quick Massage, tá? De 3 a 4 técnicas é o ideal. E se você tiver essas 3, 4 técnicas, você vai praticamente conseguir dominar e atender, satisfazer qualquer cliente que vai chegar ali no seu espaço. Qualquer cliente que for chegar no seu espaço, você vai conseguir satisfazer, você vai conseguir atender ele, tá? Que é a Quick Massage. Por quê? Porque a Quick, né, a cadeira que eu falei que eu comecei aqui no Brasil, tá? Ela é uma técnica muito versátil, que vai permitir, inclusive, você realizar parcerias, você participar de eventos para divulgar melhor o seu trabalho. Então, isso tudo auxilia nesse processo de iniciação numa nova profissão, né? Todo mundo precisa divulgar o seu trabalho. E uma maneira muito boa, por quê? Porque você não vai gastar muito tempo, você vai conseguir atender várias pessoas em um evento, por exemplo, e essas pessoas vão sentir literalmente como que é o seu toque, como que é a sua massagem. Então não tem propaganda melhor que você possa estar fazendo do seu trabalho do que participar de um evento com a cadeira de Quick Massage. Tá? Então é uma técnica, técnica que realmente é muito versátil. Porque, além disso, as pessoas ainda vão poder fazer o quê? Vão poder atender empresas, eventos corporativos, tá? Estou preparando para vocês. Tem uma aluna minha que hoje, ela meio que está se especializando nessa área de atender empresas, tá? Não só com a cadeira de Quick, mas começando também isso, participando de eventos em relação a Quick, tá? Então isso é uma área, assim,
que vai abrir muitas portas para você. Por isso que eu acho, e além disso, é uma técnica muito fácil e simples para você aprender. Ela é fácil por quê? Porque ela tem uma sequência de 15, 20 minutos no máximo. Depois você repete isso, tá? Então, tem muito menos manobras, movimentos, sequência para você memorizar. E lógico que quanto menos sequência, menos movimento, mais fácil de você memorizar essa sequência. Não tenha dúvidas em relação a isso, tá ok? Além da Quick, tá? Tem também os dois carros-chefes, que nem eu tenho o Spa Urbana aqui na minha cidade de Londrina desde 2005, tá? A gente começou com a empresa antes, mas oficialmente 2005. E as duas técnicas que mais são pedidas é a massagem clássica, que eu vi muita gente perguntando aqui, massagem clássica, massagem relaxante, e também o shiatsu. Lógico que o shiatsu acabou pegando uma grande fama aqui no meu espaço, por quê? Porque é a técnica que eu domino, tá? Então você tem como programar o seu público também em relação a isso, tá? Conforme você vai gerando resultados para os seus clientes e eles vão gostando da técnica, essa técnica vai se popularizando no meio. Não é da noite para o dia, mas com certeza você vai começando a ganhar audiência em relação a isso, tá? E isso acontece em tudo, é a mesma coisa que hoje eu estou numa live aqui com vocês, ó, e eu tenho 67 pessoas acompanhando, me escutando, entrando cada vez mais gente e tal. E no começo não era assim, né? A Valéria, por exemplo, que entrou aqui, boa noite, Valéria. Ela sabe que quando a gente começou, a Valéria é aluna minha da turma 1 do curso Massoterapeuta de Sucesso. E a Valéria sabe que quando a gente começou, tinha quantas pessoas, Valéria, na live? 10, 20 pessoas. E hoje, assim, né, graças a Deus, por causa dessa consistência, por causa da questão de você conversar bem com as pessoas, com você gerar conteúdo, trazer informações, tirar dúvidas das pessoas, a sua audiência vai aumentando, as pessoas vão querendo saber um pouquinho mais de você, pegando dicas, tirando dúvidas mesmo, tá? Então essa é a ideia. E na massagem não vai ser diferente. Se você for bom e gerar resultado com a técnica, cada vez mais as pessoas vão começar a divulgar essa técnica que você atende. Fala assim, ó, não, vai lá que o cara faz um shiatsu que é dos deuses. Que é dos deuses. Então, aí a outra pessoa fala, meu Deus, o cara falou que ia fazer o shiatsu. É lógico, umas pessoas vão gostar, outras pessoas não, mas a tendência é que essa técnica realmente acabe ganhando muito mais popularidade, principalmente se você gerar mais resultados. Agora, de imediato, e de uma pesquisa que a gente realizou em termos nacional no Brasil, com certeza a massagem clássica, ou também chamada de massagem relaxante, é a técnica mais requisitada no mercado. E o que é massagem clássica, massagem relaxante? Eu indico também, dentre as 4 técnicas que eu gosto muito de aplicar, de ter para estar iniciando, tá? A massagem clássica, ela é, na verdade, assim, derivada da massagem sueca. Então, porque, teoricamente, assim, Peter Hering foi um criador, ou a pessoa que metodificou a massagem clássica, e como ele é da Suécia, ele acabou dando o nome de massagem aqui. Desculpa, pessoal, voltou, tudo bem? Então, a massagem clássica, ela acaba sendo, né, mesma coisa. E aí, tem um outro detalhe aqui, ó, só um adendo para que vocês tenham esse conhecimento, tá? Massagem clássica, massagem relaxante, massagem terapêutica, massagem anti-estresse, massagem... algum outro nome aí, tá? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O que varia é alguma manobra ou outra, tá? Essa é a questão. Alguma manobra ou outra é que vai fazer diferença em relação à sequência. E
é uma excelente técnica, por quê? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas ou tem um preconceito na sua mente de que massagem é isso. É o quê? Realizar movimentos de deslizamento, movimentos de amassamentos, movimentos de fricção e utilizando óleo ou creme de massagem. E aí, ó, tanto faz você usar óleo ou creme de massagem. Particularmente, eu gosto de utilizar óleo neutro de massagem, tá? Para massagem corporal. E dosar bem, sem exagerar na quantidade de óleo que você vai estar utilizando. Porém, tá? Tem gente que prefere creme e tudo bem, não tem problema em relação a isso. Você pode estar aplicando a massagem com creme também, tá? E aí, o creme neutro de massagem, você encontra aí no mercado, né? De excelente custo-benefício, e se ele tiver o selo da Anvisa, tá ótimo. Significa o quê? Que ele foi inspecionado e que ele não tem risco de gerar alguma contaminação, de transmitir, de passar ali alguma infecção, de contaminação para o seu cliente. Então, aquela questão da biossegurança que é muito importante, tá? E em relação aos óleos, tá? Tem muita gente que fica com aquela coisa do óleo vegetal, do óleo mineral. E hoje em dia, mesmo se você tiver o óleo vegetal, tá? Você encontra óleos vegetais de valor mais acessível. E o mais comum e o mais barato acaba sendo o quê? O óleo de semente de uva. Não tem como fugir disso. Se você for nas farmácias de manipulações, né, o óleo base para você, às vezes, até criar um outro óleo, é o óleo de semente de uva. Os outros tendem a ser mais caros. E não vai valer a pena essa diferença. Tem gente que fala que óleo de coco, óleo de amêndoas, mas não tem essa diferença, tá? Não tem essa necessidade de diferenciação. E, basicamente, as pessoas falam também assim, óleo de massagem e vegetal e mineral. Por que que o óleo vegetal ele é tão mais valorizado? Ele é um óleo mais permeável à nossa pele. Por isso que ele é um óleo carreador dos óleos essenciais. Então, se você for associar aromaterapia na sua massagem relaxante, na sua massagem clássica, na sua massagem terapêutica, você tem que obrigatoriamente estar utilizando um óleo vegetal. Agora, pensa assim, se você vai fazer uma terapia em que você tem que aquecer o óleo, quando você utiliza um óleo vegetal e você aquece, ele começa a queimar, tá? E começa a ter um cheiro muito forte. E aí, às vezes, o óleo mineral aquecido, ele tem um valor maior. As pessoas falam que o óleo mineral tem derivados de petróleo, então você vai estar pegando petróleo no seu corpo. Mas, gente, esse óleo, ele é um pouco menos permeável, aliás, ele acaba nem tendo essa capacidade de infiltrar a pele, porque a função dele, na verdade, é de proteger a pele. Ele acaba gerando ali, quando você passa o óleo, uma camada protetora. Tá? Então, por isso que esse óleo mineral, por exemplo, se você sofreu alguma queimadura, é para o óleo que é indicado. Aí eu falo para as pessoas, por exemplo, se você vai fazer uma ventosa, vale mais a pena usar um óleo mineral ou um óleo vegetal? Considerando que o óleo mineral ele vai proteger melhor a pele e na hora de você fazer uma sucção, ele vai proteger e impedir de gerar bolhas de queimadura, por exemplo, qual que é melhor? Então, depende da situação. Lógico que na maioria dos casos, quando você está fazendo uma massagem e ainda mais associando a aromaterapia, em que gera realmente um efeito mais positivo, principalmente na questão terapêutica, né, de ansiedade, de estresse, de depressão, né, a associação com a aromaterapia é fantástica. E aí você não tem muito o que escolher, você vai ter que seguir, vai acabar tendo que seguir ali o caminho para poder, utilizando um óleo vegetal. E aí o de semente de uva acaba sendo a melhor opção realmente dentro do mercado, tá? Caso não seja isso, não tem problema, pode estar usando o mineral também, tá? O mineral tem umas poucas vantagens que ele é realmente incolor,
tá? Ele não vai manchar muito as roupas, mancha um pouco, dependendo da quantidade, mas mancha muito menos. E ele realmente não tem cheiro. Ele é inodoro. Então, se a pessoa tem alguma alergia, tem algum problema com cheiro, tá? O mineral acaba sendo uma melhor opção. Então, tudo isso auxilia, né, no processo de você atender melhor um cliente. Então, quanto mais informação você tiver, melhor você vai conseguir atender e satisfazer o seu cliente. E aí que eu digo assim, que as pessoas dizem, ah, não, já logo descarta lá o óleo mineral, não serve para nada. Gente, calma, não é assim. Na minha clínica, por exemplo, a gente tem os dois, né? Porque dependendo do caso, você usa um, dependendo do caso, você usa outro. E tudo bem. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você consegue personalizar o seu atendimento para que o seu cliente perceba que você dá uma atenção diferenciada para ele, melhor vai ser a empatia desse cliente pelo seu serviço. Mais ele vai gostar e com certeza isso faz toda a diferença na hora dele pensar, não, vou fazer uma massagem lá na Xen, no spa do Marcelo, que tem lá, né, todo o ambiente, que ele sabe me dizer o óleo que eu preciso, que ele vai utilizar um óleo assim, assim, assado, né, do que um outro que nem me pergunta nada, simplesmente vai fazendo a massagem e tudo bem. Então, existe toda essa diferença que a gente tem que entender, tá? E não pode ficar indo na inércia, né, das pessoas, tá? Não pode isso aí. A gente tem que estudar, tem que absorver esses conhecimentos. E isso é o máximo, porque é o que vocês estão buscando aqui. É o que a gente tenta passar para vocês de conhecimento, para que vocês fiquem atentos e consigam o quê? Melhorar os resultados de vocês, né? Então, dentro desse tema ainda, voltando aqui para o tema, agora a gente falou um pouquinho sobre os óleos, né? Dentro da massagem clássica, da massagem relaxante, da massagem terapêutica, que é tudo a mesma coisa. Massagem sueca, massagem anti-estresse, tá? Então é tudo a mesma coisa. E realmente, essa técnica é a mais requisitada no mercado. Então, na minha opinião, se você tiver que escolher uma técnica primeiro, tá? Escolha a massagem relaxante, a massagem clássica, ou massagem sueca, ou massagem terapêutica. Que essa, ou massagem anti-estresse, que essa é a principal técnica, assim, que de longe, se você for em clínicas de massagem, em clínicas de terapias, em clínicas de spas urbanos, né, as pessoas vão querer receber a massagem clássica, tá? A massagem relaxante. Lógico que, né, eu falo para as pessoas, e aí aqui eu vou dar o meu ponto de vista, né, e até é engraçado que como eu sou homem, né, e eu sou massoterapeuta, e aqui na massoterapia existe um pouco o preconceito invertido. Porque na massagem a mulher é mais requisitada, é mais valorizada, tem mais oportunidades de emprego do que o homem. Não que o homem não tenha mercado, mas o homem ele tem mais objeções em relação aos clientes do que, né, a mulher, tá? Então, porque assim, o mercado você tem um monte de mulheres no mundo hoje em dia, né? Tem dados do IBGE, a gente vê que tem muita mulher no mundo. E os maridos mesmo dessas mulheres que fazem a massagem é porque a esposa manda o cara fazer, por exemplo. Né? Não todos, lógico, tem alguns que acabam aprendendo por conta própria, mas acabam tendo essa empatia. Só que a mulher, por exemplo, ela não vai querer que o seu marido faça massagem com qualquer uma. Ela vai querer em uma pessoa que ela confia. Então, ela foi numa mulher, já confia ali na massoterapeuta dela, e ela vai indicar o marido ali para ser ali também. E o homem, ele não vai ter muita essa, como cultural, né, por um aspecto cultural, o homem ele não tem muito ali uma predisposição a estar fazendo massagem com outro homem, a não ser que ele, né, trabalhe num nicho específico de dor. Então é isso que eu vou falar para os homens. Então, quando você é homem, você tem que fazer o quê? Você tem que nichar
o seu público. Nichar é o quê? É definir mesmo o seu público, e você tem que falar com aquelas pessoas que sentem dor. Por quê? Porque quando a pessoa sente dor, ela não vai querer saber se o profissional lá do outro lado, que vai aliviar a dor dele, é homem ou mulher. Ele só quer saber se aquela pessoa resolve ou não o problema dele. Então, se ele tem uma dor no pescoço, ele quer saber se, você, massoterapeuta, Marcelo, você consegue resolver a minha dor no pescoço? Beleza. Então, se você resolveu esse problema, aí, tanto faz se o cliente é homem ou mulher, ela vai ficar feliz e é isso que ela vai querer que você faça. Só que mesmo assim, né, que nem o Denis falou assim, o meu início está um pouco difícil pelo receio das mulheres. E é por isso, Denis, tá, que eu comecei, e assim, eu espalho para todo mundo, comecei trabalhando com a Quick Massage, com o Shiatsu e com a reflexologia podal. Por quê? Porque com essas 3 técnicas, a mulher não precisa tirar roupa. A mulher não precisa tirar roupa, tanto na Quick, tanto na reflexologia podal, como também no shiatsu, a mulher ela não precisa ficar despida. Então você já quebra uma objeção. Ela não fica com receio de receber uma massagem sua. Por quê? Porque tem que fazer de roupa. Então ela já tem uma segurança maior. E também, né, e esse é um outro motivo pelo qual eu começo trabalhando na região das costas. Às vezes as pessoas não entendem muito bem isso. Existem vários motivos para que a gente comece ou escolha uma sequência de trabalho. Mas dentro da massagem, e até para você quebrar algumas barreiras na hora de você atender um cliente, tá? Quando a pessoa chega pela primeira vez e você começa a trabalhar o cliente pela região das costas, tá? Você tem uma vantagem. Qual é essa vantagem? A vantagem é que a região das costas é a região mais forte do cliente. É a região em que o cliente que chegou ali na sua maca pela primeira vez, ele sente mais confiança, tá? Isso significa o quê? Significa que se ele deitar de barriga para baixo, então ele vai proteger, tá, toda a região anterior do corpo dele, ele vai conseguir relaxar mais. Tá? Pensa no geral assim, você mesmo, você aguenta tomar um soco, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se alguém for brincar que não é muito inteligente, tá? Mas desculpa, não pensei em outra simulação agora, mas assim, se você levar assim um tapa, um murro aqui na região da frente e tomar um murro na região das costas, onde você acha que você vai sentir mais dor? Tá? Qual que é a região mais sensível? Se você tomar um susto com uma pessoa assim, na sua cara, assim, ou se o cara vem e assusta atrás, às vezes você até dá uma encolhidinha assim, mas você fala, nossa, o que aconteceu? Agora, se é da frente, aí você às vezes já assusta muito mais. Então, a nossa região anterior, que representa também, assim, né, o yang, tá? O movimento, a atividade e tal, a luminosidade. Então, você tem essa questão de ser um pouco mais sensível, da pessoa querer proteger um pouquinho mais, tá? Então, quando você coloca ela de barriga para baixo, ela protege, porque essa região fica protegida ali na maca. E você não vai chegar logo ali e começando a trabalhar na massagem em cima dessa região. Você começa ali pela região das costas. E a pessoa tem uma questão que ela acumula muita tensão. Então você vai quebrando várias barreiras nesse sentido. Então por isso que eu gosto de começar, então principalmente quando eu comecei a trabalhar com a massagem, eu escolhi essas 3 técnicas. Quick Massage, principalmente pela versatilidade, o Shiatsu porque eu precisava de alguma técnica corporal para trabalhar a dor dos meus clientes, e aí eu conseguia trabalhar dor e eu conseguia fazer com que eles não precisassem tirar a roupa para fazer a massagem, né? E também com a reflexologia podal. Lógico, a reflexologia podal é porque eu já tinha toda uma base, já tinha todo um conhecimento que eu adquiri lá no Japão. Então, seria um desperdício eu não utilizar isso de uma maneira de uma maneira bem principal também na minha carreira aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas acabam não optando, né? De início. E por que de início não? Porque as corporais realmente são as mais solicitadas. Porém,
né? Eu tenho uma surpresa para vocês. Vai aparecer lá na semana, né? Que a gente vai ter o evento da Maratona Trabalho com Massagem, que eu vou mostrar justamente para vocês alguns alunos, né? Em uma especial que escolheu trabalhar com a reflexologia podal e está tendo super sucesso única e exclusivamente com a reflexologia podal. Tá? Então, você vê que tem mercado para todo mundo. E você tem que escolher a sua técnica e fazer a sua divulgação focada, porque a partir daí você vai começar a colher mais frutos, tá? Então, tudo isso faz a diferença, tá ok? Então, de certa forma, né? Eu já falei bastante aqui para vocês, já discutimos bem o tema. E, na minha opinião, né, para a gente resumir aqui e poder depois passar a tirar um pouco mais de dúvidas de vocês que estão aqui nessa live, estou muito feliz, ó, já estamos 90 pessoas, muito bacana, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Aproveitando já para pedir de novo, ó, o coraçãozinho, por favor, compartilhem em grupos de WhatsApp, compartilhem em grupos de Telegram que vocês têm de massoterapia, porque isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? E também tira um print dessa aula e escreva lá nos comentários, bota no stories de vocês, tá? Escreva lá o que você tirou de bom dessa live de hoje. Eu vou resumir aqui o que eu disse até agora, que a princípio existem ali duas formas de você começar. Se você está com muita urgência para começar, começa com uma, no máximo duas técnicas. Faça um curso e se dedique o máximo a isso, tá? Mesmo porque também, na sua carreira, aqui já é uma dica também extra, tá? Anota bem essa. Mais vale você ser o cara em uma técnica do que você ser mediano em 10 técnicas, tá? O que adianta você ter o conhecimento de 10, 20, 30 técnicas se você não domina nenhuma delas de uma maneira espetacular, de uma maneira excepcional? Então, isso vai fazer a diferença. Lógico que no futuro, ao longo da sua carreira, que nem eu, por exemplo, estou com 26 anos, a gente acaba tendo um arsenal de técnicas, de conhecimento, mas se você me perguntar até hoje qual que é a técnica, o carro-chefe que eu utilizo para divulgar o meu trabalho? Shiatsu. E eu estou falando aqui com vocês há quanto tempo que a técnica com a qual eu comecei foi o Shiatsu e a reflexologia podal. Depois veio a Quick, depois veio a quiropraxia. E essas 4 técnicas é a qual que eu trabalho. Depois veio a acupuntura, como técnica de terapêutica. E assim por diante, você vai adquirindo cada vez mais. Mas ao longo do tempo. No começo, domine uma técnica. Se você tem muita urgência, muita necessidade de trabalhar, de começar a trabalhar o mais rápido possível, tá? E eu te garanto que se você escolher uma técnica, se dedicar a ela, em 30 dias você vai estar apto a trabalhar com a massagem, com esta técnica. Eu tenho certeza que você vai estar dominando ela de cabo a rabo. E isso vai fazer toda a diferença no seu atendimento. E o seu cliente vai perceber isso. Não tenha dúvidas que ele vai perceber isso. Tá? E se você tem mais tempo, tá? É uma pessoa mais jovem, tá ali se programando, você pode começar com 3 técnicas, 3 a 4 técnicas, tá? Tendo mais tempo. Porque para você se tornar realmente um profissional mais completo, essas 4 ou 5 técnicas que eu tenho lá no meu curso, no meu método Massoterapeuta de Sucesso, é que meio que vão te ajudar a resolver praticamente quase toda a demanda que existe na massoterapia. Então, o meu curso ele foi pensado nesse sentido. Lógico, eu podia chegar aqui
e começar a falar só de uma técnica, porque aí a minha jogada vai ser o quê? Fazer você começar a trabalhar logo. Mas eu pensei que eu posso gerar algo que vai fazer com que vocês consigam ter mais resultados e uma carreira mais longa de maneira mais rápida. Então, né, quando você pensa em trabalhar com 4 ou 5 técnicas, qual que é o tempo que vai demorar para que você comece a trabalhar mais rápido? De 30 a 90 dias. De 30 a 90 dias. Por que isso? Porque se você começar com 30 dias e você, de repente, assim, dessas 5 técnicas, você escolhe uma que você curte mais e vai em cima dela, se dedica nela, você começa. Depois você vai acrescentando outras. Depois você vai acrescentando outra. E assim por diante. Tá? Mas que não passe dessas 5. Mas aquilo que eu digo para vocês. Tá? E eu vi aqui, ó, todo mundo concordando. Não adianta nada você querer ser bom em tudo e não ser o cara top, referência em uma delas. É muito melhor, tá? Se você virar na sua cidade o cara do shiatsu, ainda mais assim, se não tem ninguém que faz shiatsu na sua cidade, tente se dedicar a isso, tá? Tente se dedicar a isso. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil de você ganhar destaque. Por quê? Porque você não vai ter concorrente. Lógico, e quando você não tem concorrência, tem um detalhe, fica mais fácil de você também divulgar o seu trabalho. Você vai ter que investir um pouquinho mais, vai ter que aparecer um pouquinho mais nas redes sociais. E às vezes a gente pensa assim, nas redes sociais, todo mundo fica sabendo tudo, viraliza as coisas. Não é assim não, gente. Não é assim não, tá? Demora muito para viralizar as coisas, tá? Eu posso dizer por mim que eu tenho o quê? Quanto tempo que eu estou trabalhando aqui, né? E quando você vai falar de coisas técnicas, isso não viraliza. O que vai viralizar efetivamente é aquelas coisas mais engraçadas, uma coisa mais cômica ou alguma coisa meio radical, não politicamente correto, é que vai viralizar. Entendeu? Ou algo muito emotivo, né? Mas não em termos de conteúdo, não em termos de trabalho, não em termos de saúde, não em termos de prevenção, porque o brasileiro não está acostumado a isso. Agora, lógico que quando ele sentir uma dor, ele vai precisar procurar alguém. Ele vai precisar procurar alguém. E aí é que você tem que estar aparecendo ali para ele. Porque ele vai digitar lá no Google e vai procurar assim, massagem, dor, lombar. E aí tem que aparecer quem para ele, né? Você que tem que aparecer para ele. Baseado nas suas divulgações, baseado no seu trabalho, baseado no seu material, seu Instagram, seu Facebook, seu Google área de trabalho, Workplace, né? Então, Google Negócio, Google Meu Negócio. Então, tudo isso você tem que trabalhar. Para quê? Para que você consiga aparecer para as pessoas, né? E você, quando você foca um nicho, tá? Isso ajuda muito. E isso facilita quando você não fica tendo uma ampla gama de técnicas para aprender. E aí as pessoas têm uma coisa que acontece assim, né? E aí, ó, é um detalhe aqui que eu tô falando para vocês. Quem faz curso técnico de massoterapia, e eu juro por Deus, assim, eu não estou falando mal, em hipótese nenhuma, assim, me entendam aqui, mas quem faz curso técnico de massoterapia acaba gostando de várias técnicas, porque ele aprende várias, 2 anos de formação, e aí ele começa a aprender várias técnicas. E aí chega depois que ele se forma, você pergunta para ele, qual que mais você gostou? Eu tenho uma preferência. Mas eu adorei aquela. Não, mas aquela ali eu também adorei. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou estar fazendo? E aí as pessoas não conseguem decidir. E é isso, né? Lógico que não é todo mundo, existem exceções em todas as áreas, mas se você não pensar nisso, tá? Mesmo fazendo curso técnico, escolha uma delas ali, vai para cima, estude, se dedique, divulgue isso, tá? Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na hora de você fazer uma referência. Eu sei que quando você discute com pessoas se a técnica com que você trabalha, ela pode virar um nicho, o pessoal vai dizer que não, tá? Porque técnica é o veículo para você obter o resultado. Então, ninguém procura assim, eu quero um shiatsu terapeuta, eu quero um massoterapeuta terapêutico, eu quero um cara que faz massagem esportiva. Não, por quê? Porque o cara, ele quer alguém
que vai resolver a dor dele. Tá? Então, ele tem uma dor no pescoço. Ele vai pesquisar por um profissional que vai tirar a dor no pescoço dele. E se você tem uma técnica que tira a dor no pescoço, essa técnica vai ser o meio pelo qual você vai conseguir atingir ele. Tá? Porque você vai divulgar, ó, se você tem dor no pescoço, eu tenho uma técnica que, funciona muito bem para quem tem dor no pescoço. E aí você vai trabalhando a sua divulgação, tá ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que se vocês conseguirem focar, tá? 1, 2, no máximo 3 técnicas, a tendência é que o seu caminho seja mais rápido, tá? Que você consiga começar a trabalhar, ter resultados mais rápido. 30, 60, 90 dias no máximo, você já vai estar colhendo frutos de todo o seu trabalho. Pode ter certeza disso, tá? A minha própria experiência, eu comecei com 2. E em 30 dias, 32, 34 dias, eu já estava trabalhando com massoterapia. E não estava trabalhando em qualquer lugar não, gente. Eu estava trabalhando lá no Japão. Um público extremamente exigente para massagem. Então, essa é a questão. A partir do momento em que você foca, se dedica a isso, você consegue melhorar os seus resultados. Se você melhora os seus resultados e quando você foca e treina e memoriza, o que vai acontecer com você? Você vai acabar tendo muito mais confiança para realizar o seu atendimento, tá? E a confiança é tudo na vida, né, gente? A confiança é tudo na vida, né? Bom, pessoal, agora eu vou começar a ler um pouquinho aqui os comentários de vocês. Eu peço desculpas, né? Sinceramente, assim, eu gosto muito de interagir mais com vocês, mas eu tinha que estar falando um pouquinho aqui sobre o assunto, tá? E agora a gente vai ler aqui, ó. A Sônia Brizola. A Luz Marilê Verman. Gratidão, professor Marcelo. A Sônia Brizola. Consegui descobrir que uma cliente estava com problema na coluna, fez cirurgia, estava com hérnia de disco. Muito bom. Quando a gente consegue avaliar, né, fazer uma avaliação, conversar com o cliente e chegar a coletar essas informações, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque você vai direcionar o seu atendimento. Né? E quando você consegue ter isso, o seu resultado é muito melhor. Não tenha dúvidas disso. O Reginaldo.julio.522. Estou colhendo mesmo há 60 dias. Aí, tá vendo? Fez o curso, tem 60 dias, está trabalhando nisso. Eu vi que você falou alguma coisa de massagem clássica e massagem relaxante. Não sei se você entendeu o que eu disse. É a mesma coisa. O que vai variar é o modo como você vai trabalhar cada uma das técnicas, mas a variação é mínima e o objetivo é o mesmo, tá? Umas pessoas falam assim, massagem relaxante é quando a pessoa chega sem queixa para mim. Mas querer uma prevenção é uma queixa, tá? Então, desejo de uma prevenção é uma forma também de você estar fazendo um tratamento. Não deixa de ser terapêutico, tá ok? A Lariarte, amém. Estou estudando bastante para dar o melhor que eu posso. Perfeito. Isso é muito importante. A sua dedicação, a sua concentração, o tempo que você se dedica a isso. E quanto mais focada e mais consistente você for, melhor vai ser os resultados, mais rápido você vai dominar a técnica e mais rápido você vai conseguir atender com total confiança, sem medo e também mais rápido você vai conseguir deixar os seus clientes satisfeitos com o seu atendimento, tá ok? Denis, massoterapeuta. Professor, é errado criar um método de massagem com mistura de técnicas de massagens variadas? Denis, boa pergunta aqui, tá? Não é errado. Na verdade, tá, tem muita gente que ensina você a melhorar a sua agenda, né? Conquistar mais clientes, fidelizar mais clientes. E eles dizem que quando você cria um método, tá? É interessante, por quê? Porque você acaba
não permitindo a comparação da sua técnica com de outro lugar. Então, por exemplo, para ficar mais claro aqui, se você é Denis massoterapeuta, aí você cria lá a massagem método Denis, tá? Depois eu vou falar uma outra coisa sobre isso, mas massagem método Denis, ou massagem método Deni, tá? Deni, uma abreviação ali do seu nome. E aí o cara vai chegar e falar assim, mas o que é isso? Então você tem dois aspectos, tá? Porque as pessoas vão ficar com mais dúvidas na hora de procurar o seu serviço, tá? Mas a partir do momento em que você conquistou essa pessoa, ela não vai conseguir comparar o seu trabalho com outro lugar. Então, se você for bom profissional realmente, porque as pessoas às vezes assim, ficam essa questão, preciso divulgar, preciso não sei o que lá, faz reels excelente, fotos excelentes, vídeos excelentes. Aí atrai o cliente, mas chega na técnica, não tem, meu filho. Não adianta nada, porque o cara, se você não gerar o resultado, o cara vai embora. Então, se sua técnica é boa, você criou o diferencial, você mostrou, o cara nunca vai conseguir comparar o seu trabalho com outra pessoa. Por quê? Porque aquilo que você fez é exclusivo seu. Então tem aspecto negativo de que é mais difícil das pessoas chegarem, às vezes, até você, mas por outro lado, quando eles chegam, eles não conseguem comparar, ainda mais quando você gera resultado. É diferente se você vende um shiatsu, e aí, ó, o que faz diferença aqui? O valor. Então, quando você coloca o valor de 160, 200, 300 reais, ele não consegue comparar se o seu concorrente faz uma massagem terapêutica generalista e ele cobra lá 150 reais e você cobra 300 reais, mas ele fala, putz, mas é o método do cara que deu resultado. Então, tipo, não dá para comparar. Agora, se você vende uma massagem terapêutica de 300 reais e o outro cara vende uma massagem terapêutica de 150 reais, não preciso nem fazer brincadeira, mas você mesmo, Denis, tá? De modo imediato ali, quem que você iria primeiro, tá? Você não conhece ninguém, não teve indicação de ninguém, você pesquisou o massoterapeuta, viu um cara de 150 e outro cobra 300. Você pode até ficar curioso, mas por que o cara cobra 300 reais? Mas você tem um bom senso de que 150 muitas vezes é um bom valor. Aí você vai analisar outros aspectos que vão diferenciar. Só que quando você faz essa análise, você vai permitir o quê? A comparação. E quando você cria um método, né, as pessoas não conseguem comparar muito. Tá? Por quê? Porque o que você faz é diferente. Então tem esse aspecto. Então só tem que tomar cuidado com isso. E aí divulgar bem o método, tá? E ter certeza de que você gera resultado com isso. Ter certeza de que esse combo de técnicas, essa mistura de técnicas que você está montando, vai fazer a diferença. Não é à toa que você está fazendo isso, tá? É porque você consegue gerar um resultado melhor. E aí, perfeito, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, né, aí já uma outra dica a mais aqui minha, eu não colocaria, tipo, método Marcelo Dói, tá? Que aí, infelizmente, tem um exemplo meu, que é uma das maiores ídolos na massoterapia no Brasil, que é a Luísa Sato. E aí a clínica dela, por exemplo, chama Clínica de Shiatsu Luísa Sato. Método Luísa Sato. E ela realmente era fantástica, excelente professora, né? Muito trabalhadora, dedicada, precursora do shiatsu no Brasil, né? E ela tinha essas prerrogativas excelentes, mas depois que ela faleceu, ninguém conseguiu dar conta disso. Por quê? Porque a clínica chama Luísa Sato, porque o método chama Luísa Sato, por quê? Porque ela acabou centralizando muito. Isso até é um problema de japonês também, né? Ela acabou centralizando muito nela mesma. Então, quando você faz isso, você acaba centralizando tudo em você, tá? E eu falo para vocês, massoterapeutas, nós, massoterapeutas, eu, massoterapeuta, você é um profissional limitado. Eu sou um profissional limitado. Eu não consigo atender mais do que 8, 10 pessoas por dia.
Você pode falar assim, é bastante. Tudo bem, é bastante. Mas você é limitado. Se você for ver no final do mês e você for bom, e você atender 10 clientes por semana, por dia, durante uma semana, tá? E seus clientes forem recorrentes, então eles vêm toda semana com você, ou vêm a cada 15 dias, e você atender, 10 pessoas por dia, que eu estou jogando lá em cima, você vai quase morrer de trabalhar. Mas no topo do topo, você vai atender 60 pessoas por semana, trabalhando 6 dias na semana, de segunda a sábado. 10 horas por dia, 10 clientes. Na verdade, você trabalha 12, né? Das 8 da manhã às 8 da noite, para dar conta desse estudo de gente. 10 clientes, você vai atender 60 pessoas numa semana. Se essas pessoas vêm toda semana, o máximo de pessoas que você vai conseguir atender de pessoas é 60 pessoas. Por mais que você tenha 60 vezes 4, que dá 240 atendimentos, e se você cobrar R$100, você está faturando R$24.000, mas você está atendendo somente 60 pessoas. E na sua cidade tem quantas mil pessoas? Tem 5.000 pessoas numa cidade pequena? Então você está atendendo só 60 pessoas. Tem mais de 5.000, tem mais 4.940 pessoas que possa vir a necessidade de ter um massagista, de ter um massoterapeuta. Então por isso que a gente é limitado. Tudo bem, vamos supor que nem todo mundo vem toda semana. Não vai dar mais do que 100 pessoas. Então, de uma cidade de 5.000 habitantes, se você tirar 100, ainda tem 4.900 pessoas que vão precisar de massagem, que precisa de um outro profissional. Por quê? Porque aquele ali já está lotado, não dá conta. Então ele é limitado. Vocês conseguem entender isso? E é por isso que, se você for realmente bom, tá, e quer crescer na massoterapia, você pode até criar um método, mas não coloque o seu nome pessoal, coloque um nome de um espaço, de uma clínica. Que nem, por exemplo, se eu fosse colocar na minha clínica, seria Método XND Spa, porque é o nome da minha empresa. Eu não coloquei na minha clínica, no meu spa urbano, o meu nome, como a Luísa Sato pôs. Então a gente vai variando nesse sentido, para quê? Para justamente não cometer esse tipo de erros. E é por isso que eu falo aqui para vocês, não façam isso, tá? Porque no futuro não vale a pena. E se você tá entrando aqui de coração, que você realmente quer isso para sua vida, eu tenho certeza que em algum determinado momento da sua vida pode ser que aconteça isso com você, tá? E isso, né, vai ser muito bom. Radis César, lipoma, célula de gordura. Tem risco durante a ventosa? A princípio não tem risco não, é tranquilo, tá? Natália Underline Igarashi. Quando fiz faculdade, eu só pensava nessa técnica que você iria dar. Engravidei e tive a licença bem nas suas matérias. Vi muito pouco no presencial. É verdade, Natália, eu lembro disso. Eu lembro disso aí. Mas vamos aproveitar agora. Tudo tem seu tempo, né, Natália? Elane Anjo dos R. Boa noite, boa noite. O meu amigo aqui, falando pra mim que o jogo tá 2-0. Obrigado, viu, Luiz? O jogo de futebol do São Paulo. Eu sou São Paulino, tá, gente? Professor, o Reginaldo Júlio, falando aqui, professor, qual é a melhor massagem para fibromialgia? Reginaldo, eu não quero ser chato, mas eu acho que você chegou pouco tempo no meu canal. Dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, que você vai saber a resposta para isso. E eu acho que vai ser muito melhor a explicação. Mas só para te adiantar, de repente, na hora de você fazer a busca, procura lá massoterapia e fibromialgia, que aí você vai achar rapidinho. E aí você assista o vídeo lá, que vai ser bem bacana para você, tá? Eu tenho o hábito, até uma desculpa aqui para vocês, para estar falando para vocês, assim, pedindo desculpas, no sentido de que eu sou um professor, né? Eu gosto de ser professor. E eu gosto de ajudar vocês. Então, dependendo da pergunta, eu vou lá e explico ela detalhadamente, que nem eu falei bastante na questão do método.
Mas tem algumas coisas que às vezes eu quero jogar para você, porque aí eu sei que você não vai esquecer aquilo que eu vou estar pedindo para você fazer. Então não leve pro lado pessoal, tá? Não leve pro lado pessoal. O Ronaldo Rony Locutor. Aprendi reflexologia podal com você e vou começar sábado na Clínica da Liberdade. Gratidão. Meu Deus, que bacana, Ronaldo. Tá? Agora só me diga aqui, Ronaldo, se você fez o curso avulso de reflexologia podal, porque lá eu não tenho tanto acesso aos nomes das pessoas. Eu até preciso me dedicar mais a isso. Só para explicar para vocês que eu tenho o meu curso principal, que é o Massoterapeuta de Sucesso, que a gente tem as 5 técnicas, né? Quick, reflexo, shiatsu, massagem relaxante e ventosa terapia, que a gente lança de tempos em tempos para eu dar uma atenção maior à turma e tudo mais. Mas também tem, tá, o cursos avulsos. Então você consegue comprar um curso avulso de shiatsu, um curso avulso de reflexologia podal, um curso avulso de ventosa, um curso avulso de quick massage, tá? Tem lá todos os cursos avulsos, que aí tem um valor menor, mais acessível para as pessoas. E aí eu vou procurar até seu nome lá, tá? Qualquer coisa, me manda um direct, por favor, que aí eu quero saber mais. E eu fico muito feliz que isso permitiu você trabalhar numa clínica de massagem. Muito feliz mesmo. A Dani Underline Highland, de fato, professor. A Jossi Brugnoli Brescantini, adorei, você é top, Marcelo. Eu que agradeço aí toda a atenção. Eu acho que você também é a primeira vez que está por aqui, né? Jaci Santos, boa noite, sou do Paraná, cidade Pontal do Paraná. Boa noite, Jaci. Massoterapia, Priscila Souza. Qual massagem para dor asiático? Dor ciático, tá? Qualquer massagem ajuda. A questão é você saber como aplicar a sua técnica de massagem. Você vai ter técnicas, manobras dentro da massagem relaxante, você tem manobras dentro da massagem com pedras quentes, você tem manobras dentro do shiatsu, você tem manobras dentro da reflexologia podal, você tem manobras dentro da abhyanga, que melhora a dor ciática, você tem manobras de alongamento dentro dessas técnicas. Então tudo isso você tem que só aprender quais as manobras que você vai conseguir resolver esse tipo de dor. Mas qualquer técnica de massagem pode aliviar uma dor ciática, tá? A Lariarte, qual técnica para dor do nervo ciático? É isso que eu estou querendo te dizer, Lari, tá? Que eu disse antes aqui na pergunta anterior. Todas as técnicas vão possuir um, entre aspas, protocolo ou algumas manobras que vão melhorar a dor ciática, tá? E aí você tem que ver qual que é a técnica que você gosta mais e estudar em cima delas quais que podem promover um melhor alívio para a dor do nervo ciático. O que você tem que entender de nervo ciático? Que ela é uma dor por causa de alguma compressão. E essa compressão pode ser nível estrutural, lombar, na raiz ali do nervo, ou ela pode ser no trajeto, tá? E ela pode ser no trajeto por uma questão muscular, de uma contratura muscular. E você tem que entender que ela tem como característica o quê? Formigamento, irradiar, seguir um caminho, né? Formigamento, tá? Choque. Então, essas são as características desse tipo de dor, para você diferenciar de uma dor local, de uma contratura muscular, de uma tensão muscular, tá? Então, de uma dor de origem muscular e de uma dor de origem nervosa, porque quando você tem uma dor do nervo ciático, essa dor é de origem nervosa, tá ok? Aprendi a reflexologia contigo, obrigado, eu que agradeço, viu, Ronaldo? Etani da Silva, prof, me indica um bom livro sobre as patologias. Nossa, eu tenho um bom livro, tá, para indicar, mas ele é escrito em inglês, que é o Guia das Patologias para Massoterapeuta, tá? Mas se você me manda um direct que eu encaminho para você até o PDF mesmo, tá ok? Luciane Lopes, 37, massoterapia. Obrigado pelos ensinamentos e pelas dicas. Eu que agradeço. Andréia entrou aqui. Legal. Reginaldo falando que você é maravilhoso. Obrigado, Reginaldo. Procura lá para saber sobre fibromialgia, tá? Se você não achar, me manda um direct que aí eu te ajudo, tá bom? Não tem problema nenhum, não.
Maria Clara, muito grata, professor. Sou recém-formada, estou focada na reflexologia podal. Depois foco na drenagem linfática. Perfeito, perfeito. Escolhendo o caminho, focando, direcionando o trabalho, é assim que você vai conseguir ter sucesso. Fábio Vilela, massage. O que você acha do shiatsu, AMA e reflexologia podal? Bom, eu não sei se você entrou depois, não escutou um pouquinho aqui o que eu contei já desde o começo, mas eu comecei com shiatsu e com reflexologia podal, lembra disso? E o AMA, não sei se você entendeu o que é AMA, mas o AMA é nada mais nada menos do que a base do que chama-se massoterapia no Japão, tá? Então, AMA é a base da massagem, o equivalente à massagem clássica no Japão. Então ela tem movimentos de deslizamento, de amassamento, tá? Dentro da sua aspecto. Então o AMA, ele não é muito diferente dessas outras técnicas. Então eu acho que está dentro do contexto que a gente vem falando sim, viu, Fábio? A Marilda falando aqui. Professor, poderia falar sobre os benefícios da massoterapia na fase da menopausa? Marilda, eu vou pedir para você perguntar isso para mim amanhã. Por quê? Porque o tema da live de amanhã é justamente quais são os benefícios da massoterapia. E aí, por sua causa, eu vou acrescentar os benefícios da massoterapia na fase da menopausa. Tá ok? Então, amanhã a gente fala, porque agora senão tem muita coisa pra gente falar. E agora a gente já tá passando do tempo, né? Porque eu comecei hoje 9h35, já somos 10h40, tá? Então, eu falo com vocês amanhã sobre esse tema, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, amanhã, já dando o adendo para vocês, amanhã live, 9h30 da noite, benefícios da massoterapia, e vou também trazer os benefícios da massoterapia para quem está na menopausa, tá ok? Pensei nisso, professor. Combinação. Criar minha técnica, dar um nome. Legal. Chega na hora da massagem não tem nada. Ixi, não entendi aqui, hein, Ingrid? Lari Iarte. Quando estamos começando do zero, fazendo cursos online, como quebrar a barreira do medo e da insegurança? Essa é uma pergunta muito boa, tá? E muito comum aqui para mim, né? Eu, ainda mais que a gente está online, né, fazendo lives, mas basicamente, assim, o que eu escuto dos meus alunos, porque aí, para eu falar aqui para você que não precisa ter medo, não sei o que lá, é fácil, né? Eu acredito que vocês acreditam e falam assim, mas você é o professor e tal. Beleza. Mas a questão é o seguinte, quando você faz um curso online, e hoje em dia os cursos evoluíram muito, as ferramentas de trabalho evoluíram muito, então a acessibilidade ao professor é meio que instantânea. E você vai ver lá na maratona, Trabalhe com Massagem, que eu explico direitinho isso, tá? E tanto que o meu objetivo aqui é fazer com que vocês consigam atender com total segurança, com total confiança, sem medo, e ainda por cima ter clientes satisfeitos, tá? Então, assista lá a maratona Trabalhe com Massagem, porque você vai entender melhor esse aspecto. Ou pelo menos eu espero que você entenda esse aspecto. Lógico que quando você quer se aprofundar mais, tem outros caminhos também, tá? Mas vamos lá, tá? Dá uma chance para esse evento que eu estou preparando especialmente para vocês, né? Maratona Trabalhe com Massagem, do dia 11 ao dia 15 de julho, tá? Então, assistam lá, porque eu espero que vocês curtam muito. Quem não se inscreveu ainda, tem o link na minha bios, tá? Se inscreva lá, não perca este evento, que vai ser bem legal. Daniela Clara 76. Boa noite a todos. Eu sou da divisa de Goiás com Bahia, distrito de Rosário. Seja muito bem-vinda, Daniela. Jolie Beavois. Setembro já estarei cobrando no mínimo R$150. Agora 2 meses, digamos assim, cobro 120. Mas até lá,
sei que estarei muito melhor. Vamos lá, essa é uma coisa muito interessante também que eu gosto de conversar com as pessoas. E eu já falei isso para uns alunos meus e vou dar essa dica top aqui para vocês de graça. Como tem 81 pessoas ainda até o final aqui da live, tá? Eu vou falar sobre isso também. Quando a gente está começando, a gente tem mania, tá? Lógico que não é por maldade, tá? É normal isso. A gente sempre fica pensando que eu tô começando, então eu vou cobrar barato. Tô começando, vou cobrar barato, né? Não tenho muita experiência, não sou muito bom ainda, tal. Vou cobrar mais barato. Só que a gente esquece o seguinte, depois que você começa a trabalhar, para você ficar mudando muito o preço, não é fácil. E aí você começa a criar uma imagem para o seu cliente de uma pessoa que não tem muita coerência. Tá? Porque não existe hoje em dia, né? Você não fica bravo quando aumenta o combustível do jeito que aumentou? Ridículo que é aquilo, né? Lógico, não é controle nosso, mas, né, você precisa abastecer o carro. Mas a partir do momento em que você tem a opção de ir para um lugar ou para o outro e tem vários concorrentes que não são tão desequilibrados quanto a você de ficar subindo o seu preço de uma hora para outra, tá? Você consegue ter uma noção melhor do seu valor. As pessoas vão prestar mais atenção em você. Então você tem que cobrar já o valor que você acha justo pelo seu trabalho. Não mais barato porque você está começando. Você pode sim dar um desconto porque você está começando. Então o seu preço é R$ 150. Mas neste momento estou fazendo uma promoção. E aí não vai falar que está fazendo uma promoção porque você é iniciante. Tá ok? Não fala isso. Você está fazendo uma promoção de, sei lá, pré-dia dos pais. Ou férias. Promoção de férias. Estamos em julho agora. Promoção de inverno. Tá? Promoção de férias. 20%, 30%. E aí vai chegar nesse valor que você falou. Quero cobrar 150, hoje cobro 120. Promoção de férias. 20% de desconto. 20 de 150 vai cair para 120. Entendeu? Então é assim que a gente vai estar trabalhando. Não desmereça o seu trabalho. E você pode sim dar desconto. Tem gente que fala, não dá desconto. Balela isso, tá? Tudo depende de como que você elabora o seu preço. Isso é que vai fazer a diferença, tá ok? Bom, pessoal, eu sei que tem muitas perguntas aqui e eu vou abrir as minhas caixinhas de perguntas para poder responder todos vocês, tá? Infelizmente, desculpa, mas hoje eu não vou conseguir. Eu fico muito triste porque eu gosto de responder todas aqui, chegar lá no final, aí eu saio da live tranquilo. Mas infelizmente já tá tarde e a gente tem que manter o pique, né? Então não vou exagerar, senão depois eu perco a voz. Você vê que já fica um pouquinho com pigarro, né? E não quero falar mais de outras pessoas porque por respeito a todos vocês, tá ok? Eu vou abrir então, ó. Vocês que estão aqui comigo, tem bastante gente ainda e eu fico muito feliz mesmo. Não esperava por tanta audiência assim nessas semanas. Fico muito feliz mesmo, tá? Então, gratidão. Tirem uns prints, me ajudem a divulgar mais, por favor. Amanhã a gente vai ter mais um encontro, tá? De live. E o tema já foi dado. Benefícios da massoterapia em geral e também benefícios da massoterapia para menopausa. Tá ok, gente? Muito obrigado. Vi que tem muita gente nova hoje aqui na live. Realmente, assim, agradeço de coração, tá? E tamo junto, tamo junto. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.